Amém? Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 58, que está aqui já, né? 15, 58. Mas eu gostaria de pedir também a você que eu não vou ler todo o capítulo, só vou ler o versículo 58. E esse versículo 58, eu vou pedir aos irmãos, quando chegar na sua casa, que vocês leiam o capítulo por inteiro. É muito importante. Hoje, o tema da mensagem é posicionados para a missão. Seu trabalho não é vão do Senhor. Nós estamos, pegando esse tema já há um tempo. Eu preguei no domingo retrasado, foi a ceia do Senhor, onde nós tivemos aqui um posicionamento. E hoje eu também quero falar posicionamento para a missão, porque, afinal de contas, nós precisamos entender que a missão, ela não começa simplesmente na mesa do Senhor e termina. Ela precisa progredir, ela precisa ir muito mais além. E nós colocamos ali: o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus olha para nós, irmãos, e Ele não joga nada do que a gente pega para Ele e faz por Ele, e Ele vai lá e despreza. Não. O nosso Deus, olha, às vezes eu como pastor posso desprezar, talvez qualquer outro líder pode desprezar, mas Deus nunca faz isso de maneira alguma. E é muito bom a gente entender isso, porque se a gente faz para o Senhor, a gente tem que ficar com a nossa cabeça tranquila, sabendo que verdadeiramente esse Deus é poderoso e é maravilhoso. Então, eu queria chamar os irmãos para falar comigo ali. Vamos lá, vamos ler junto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você concorda com isso, sim ou não? Você crê? Talvez, eu não sei que quantos aqui, você tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus no seu coração, que ainda não caminha, mas aquele que aceitou Jesus no coração e um dia colocou a sua vida diante de Deus, a gente pode perceber que verdadeiramente, nós temos aqui a certeza que Deus não joga nada fora. E nós queremos fazer hoje essa visão, ter uma visão do que nós podemos fazer e nos posicionar nesse tempo. Na última ceia, nós fomos desafiados aqui a assumir um posicionamento diante de Cristo, lembrando que o seu sacrifício renovando a nossa comunhão com Ele. Então, nesse domingo passado, que tem 2 domingos, nós estávamos aqui e nós tomamos um posicionamento de, quando vir tomar a ceia do Senhor, entender o que está acontecendo. Saber que aquele sacrifício não foi um sacrifício qualquer, mas foi um sacrifício que fez com que eu e você pudéssemos ser livres do pecado, que a gente pudesse ser uma nova criatura, que a gente pudesse fazer a vontade de Deus acima de tudo. Mas hoje, porém, o Senhor está também nos chamando a dar um passo além. Quem se posiciona diante da cruz também precisa se posicionar pela missão da cruz. Não há possibilidade, irmãos, da gente vir tomar a ceia do Senhor, tomar um posicionamento de acreditar que aquilo que Deus fez por nós ali para salvar a nossa vida, para nos libertar do inferno, e ao mesmo tempo, depois desse posicionamento, a gente parar por aí. Eu preciso ir além. Eu preciso buscar e saber que Deus deseja muito mais de mim. Eu preciso entender que após a ceia, após a mesa do Senhor, existe uma missão a cumprir. E se a gente não cumpre essa missão, a gente parou. A gente deixou para trás. Aquele momento da ceia que nos dá a oportunidade de falar mais uma vez que nós estamos em Cristo,
ela perde o efeito, porque nós não andamos conforme aquilo que Jesus preparou para nós. A verdadeira fé, irmão, ela não termina na mesa da ceia do Senhor de maneira nenhuma. Ela continua no seu compromisso de anunciar a Cristo. E de que maneira a gente faz isso? Em todos os lugares que a gente vive. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Foi isso que aconteceu quando os discípulos tiveram um tempo com Jesus. Os discípulos participaram da última ceia. Jesus fez aquela ceia e convidou, olha, vem para cá, prepara uma mesa, porque eu quero fazer uma ceia onde nós estaremos ali, eu e vocês, os discípulos, para que nós pudéssemos estar ali, fazendo com que houvesse um posicionamento na vida daqueles homens. E aí o que aconteceu? Eles participaram da ceia, mas eles não pararam aí. Depois eles foram para o Getsêmani, e lá no Getsêmani eles viram Jesus sendo entregue para os soldados romanos. Ele viu a traição de Judas, ele pôde participar. Depois eles receberam o Espírito Santo lá em Pentecoste, onde eles estavam dentro de um salão e ali escondidos, né, com as portas fechadas. Ninguém sabia o que tinha lá dentro, mas de repente vem um vento impetuoso e aquele vento bate lá, abre as portas e janelas e de repente eles estão aparentes a todos. Eles saem dali cheios do Espírito Santo e começam a declarar e a pregar a palavra do Senhor. E naquele dia, mais de 3.000 almas se converteram. Amém, irmãos? Coisa poderosa, porque eles não pararam. O grande problema é que a gente toma um posicionamento e esse posicionamento às vezes fica para trás. A gente esquece. Eu me comprometi aqui, lembra no domingo da ceia que eu falei assim, todo mundo aqui, ninguém vai servir. Vocês vão vir aqui e vai ser um compromisso de vocês pegarem essa ceia. E a partir de hoje, vocês têm um compromisso com Jesus Cristo, não um compromisso parcial, mas um compromisso completo. De sair, vir buscar com seus próprios pés, sair para o teu lugar e falar assim, foi pelo sangue que eu fui purificado do meu pecado, foi pela cruz que Deus me deu vida eterna. Então, agora eu e você precisamos nos posicionar e ir adiante. Nós temos uma oportunidade rica e por isso eu pedi, Senhor, me dá uma palavra para esse domingo. Me dá uma palavra para que eu possa fazer com que a igreja entenda que o que vai acontecer agora é a missão na qual nós precisamos dar o passo, como os discípulos fizeram. Depois de estar ali recebendo o Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Eles saíram para evangelizar o mundo. Glória a Deus, irmãos! Saíram para evangelizar o mundo. Eram pescadores, homens iletrados, pessoas que não sabiam muitas coisas, mas tinham o quê? O chamado de Jesus no coração. E eu quero pedir a vocês, irmãos, que olhem com essa palavra com carinho, para que vocês abram o seu coração, para que Deus possa fazer a tua vontade acima de tudo. Sabe, porque a vontade de Deus é essa. A igreja de hoje, irmãos, corre um enorme risco. Nós queremos permanecer na mesa, porque a mesa é um lugar bom, é um lugar tranquilo, mas a gente precisa entender que Jesus nos chama para o campo, Jesus nos chama para a missão, Jesus está falando, ide, fazei discípulo de todas as nações, é o tempo todo Ele falando para mim e para você. E aí, meu irmão, há uma grande diferença entre ser salvo e viver a missão da salvação. Há uma grande diferença em ser salvo e viver a missão da salvação. Você está me entendendo? Porque o viver a missão, irmãos, é muito mais importante do que praticamente eu ser salvo. Ah, eu sou salvo, eu fui salvo. Estou em Jesus, se eu morrer hoje, eu não tenho problema nenhum. Mas olha para quem não tem Jesus. Olha para boa parte, né, da população que não tem Jesus, irmãos. Essas pessoas vão para o inferno. E a vontade de Deus
para enviar Jesus aqui na terra, porque ele veio buscar e salvar o quê? O que se havia o quê? Perdido. Ele não veio buscar veio buscar aqui só pessoas que já são salvas, não. Ele veio buscar aquele que não é salvo. E eu e você precisamos então partir, começar um posicionamento para a missão. Um posicionamento porque o nosso trabalho não é vão do Senhor. E é interessante que esse contexto bíblico aqui de 1 Coríntios 15, ele é conhecido como o grande capítulo da ressurreição. Paulo, ele passa todo o capítulo defendendo que Cristo ressuscitou. Depois ele mostra que nós também ressuscitaremos. Olha só, Paulo pega a palavra de Deus e está dizendo lá para a igreja de Corinto, olha, Jesus ressuscitou. Só que ele não para nisso. E ele fala também, e nós também ressuscitaremos. Aí começou confusão. Muitos acreditavam, muitos não acreditavam na ressurreição, né? Mas ele aqui está dizendo que demonstra que nós também ressuscitaremos. Alguém tem dúvida disso aqui, irmãos? Quem acredita que vai ressuscitar aí, levanta sua mão, dá um glória a Deus. Amém? Nós vamos ressuscitar, amém? Se isso for roubado do nosso coração, nós estamos trabalhando em vão. Porque se eu não acredito que Cristo ressuscitou, e se eu não acredito que eu também ressuscitarei, meu irmão, eu estou perdendo meu tempo. E é interessante que Paulo termina dizendo, portanto, ou quer dizer, ele diz, ou seja, porque Cristo venceu a morte, porque a eternidade é real, porque a nossa esperança não termina aqui, então vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Então, tomar um posicionamento, irmãos, precisa passar da mesa, precisa passar de simplesmente de um encontro, mas tem que ter, sim, uma materialidade com Cristo. Ele vive em mim, Ele está em mim, e por isso eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Esse versículo, ele não fala apenas sobre trabalhar. Quando a gente leu aí, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é. Sabe, esse versículo não fala apenas sobre trabalhar, ele fala sobre trabalhar porque sabemos que existe uma eternidade. Tudo que acontece na minha vida é porque eu creio. Tudo que acontece na sua vida é aquilo que você crê. E a partir do momento que você crê, irmãos, você precisa se movimentar. Não existe a fé sem movimento. Fé sem movimento, irmãos, vira uma coisa terrível, porque paralisa a gente. E por isso nós precisamos nos movimentar. E é interessante que a expressão aqui não é vão, ela vem do grego, kenós. Essa palavra kenós, ela significa vazio, inútil, sem resultado, sem propósito. Mas eu digo uma coisa para você, Paulo afirma, nenhuma obra feita para Cristo termina no vazio. Não! De maneira nenhuma, toda obra para Cristo, irmãos, é bem recebida. Pode não produzir resultados imediatos. Pode, na hora, a gente não vê acontecendo. Mas a obra que é feita para Deus, Ele recebe de cada um de nós. Pode parecer invisível, que a gente não vê instantaneamente, mas Deus registra tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E por isso, passa o primeiro ponto, por favor. Olha só, quem está posicionado permanece firme. Olha só o que Paulo diz ali. Sede firmes o quê? Constante. Porque se a gente não é firme, irmãos, a gente vai ser vencido por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa vai, de certa forma, nos levar para algum lugar. E a firmeza é importante, porque quando o crente não está firme, irmãos, ele está em perigo. A palavra firme no hebraico significa sentado sobre uma base sólida. Lá onde Jesus,
está falando sobre a pedra, né? Onde é edificada a casa dele. É a mesma ideia construída sobre a rocha, que Jesus falou que a gente deve construir a nossa vida espiritual sobre a rocha. É onde nós temos ali a certeza de que não vai afundar, que a nossa casa não vai cair de maneira nenhuma. Quando nós estruturamos, quando nós estamos fazendo os verdadeiros fundamentos dessa casa. Hoje, nós vivemos num tempo de uma geração extremamente instável. Uma geração cristã que está mudando de posição por qualquer dificuldade. Olha só, eles mudam de igreja, porque às vezes o irmão vira a cara para ele, porque ele ouviu um não, porque ele foi, de certa forma, deixado de lado. Eles mudam de propósito, mudam de ministério, mudam de compromisso, mas Paulo diz, fiquem firmes. Fiquem firmes, é essa palavra que Paulo está dizendo. Vocês não podem ficar nesses ventos de doutrina. Quando ele falou sobre ressurreição, muita gente se assustou lá, mas ele falou assim, não, o meu Jesus ressuscitou, e se ele ressuscitou, ele também falou que vai ressuscitar a todo aquele que crê nele. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser firmes e constantes para que a nossa fé ela possa nos dar força para caminhar no dia a dia. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, quem conhece a cruz não abandona a cruz de maneira nenhuma. Quem conhece o Evangelho não negocia o Evangelho de maneira alguma. E quem conhece Jesus, permanece com Jesus, não abandona Jesus de maneira nenhuma. Nós podemos ver o que aconteceu ali no Getsemane. Quando no Getsemane ali, os soldados vieram e prenderam Jesus, muitos de discípulos chegaram e fugiram, foram embora. Alguns traíram, como Judas. Outros, Pedro tentou cortar a orelha do soldado lá, cortou, a orelha do soldado, tudo mais. Mas é nesses momentos, irmãos, que a gente vai mostrar que verdadeiramente aonde está a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser aplicada a cada dia. Ela precisa ser demonstrada, ela precisa brilhar, como nós cantamos aqui no último hino da oferta, Que a nossa vida seja um brilho que todos possam olhar para nós e ver. Precisa haver uma atitude, precisa haver verdadeiramente, um posicionamento nosso para que a missão seja cumprida na nossa vida. Segundo ponto, irmãos, olha só o que está ali, pode passar, por favor? Quem está posicionado serve sem desanimar. O posicionamento nos ajuda a continuar. Olha só o que Paulo está dizendo aí, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra abundante, ela significa transbordar. Abundante significa exceder. Abundante significa ir além. Eu pergunto para você, isso está acontecendo na sua vida espiritual? Isso está fazendo diferença na sua vida? Eu preciso entender que eu preciso transbordar, Senhor. Exceder aquilo, Tem muitas coisas que querem parar a gente. Paulo não está dizendo façam alguma coisa, mas ele está dizendo vivam mergulhados na obra do Senhor. O crente não pode de maneira nenhuma, irmãos, estar vivendo uma vida pela metade, a vida espiritual, não. Ele tem que viver por inteiro. Não adianta, é como aqui a gente vai, Jesus está lá, e aí Jesus chama, o pessoal está lá com os peixes, tiveram que entrar na água para ajudar, e eles foram entrando. E é assim que a gente tem que se afundar, porque os discípulos estavam precisando de ajuda, eles pediram ajuda e outros foram ajudá-los. Nós não podemos ficar no raso, a gente precisa ir para a profundidade, onde Deus vai fazer com que a gente seja mergulhado nele por inteiro. E é nesse tempo onde a gente mergulha em Jesus, irmãos, que a gente começa a ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente não se entrega totalmente,
a gente não consegue de maneira nenhuma ver o que Deus pode fazer através de nós. O apóstolo Paulo está dizendo, vivam mergulhados na obra de Deus. Nós temos oportunidade todos os dias de fazer isso. Agora eu pergunto para você, o que é a obra do Senhor? O que é a obra do Senhor? Será que é essa pintura que a gente está fazendo? Será que é aquela quadra que nós fizemos ali? Será que são essas paredes? Não. A obra do Senhor é muito mais do que a gente pensa. Não é apenas pregar na igreja, como eu estou fazendo aqui. Isso aqui faz parte da obra do Senhor? Faz. Mas não é só isso, né? Mas não podemos deixar de lado. É tudo que glorifica a Deus. Se Jesus fala assim, se alguém der um copo d'água para uma pessoa em meu nome, o que ele falou? Né? O que ele falou? Que já fez o quê? Como? É isso aí. Está dizendo o quê? Que a ele você está servindo. Se você der um copo d'água desse aqui. Muito obrigado, você está fazendo para Jesus. Quem trouxe aqui, né? É isso, irmãos. É isso que acontece. Se um copo d'água, se tu está fazendo em nome de quem? De Jesus, já faz parte da obra do Senhor. E isso fala do trato, do carinho, do amor que a gente precisa ter uns pelos outros, porque, irmão, se a gente não ama pessoas, fica difícil a gente servir. Você olha a vida de uma mãe e um pai. A vida de um pai e a mãe que ama seus filhos, ele dá tudo que tem de si para dar para os filhos, sim ou não? A gente quer dar o melhor, a gente não quer dar o pior para os nossos filhos. Mas por quê? Porque a gente ama. Quando a gente ama, a gente vai trabalhar, a gente arranja até o segundo emprego, se possível, para poder ajudar na criação dos nossos filhos. E é algo que tem que acontecer na nossa vida espiritual também. Ensinar. Quando você está ensinando alguém que está começando na obra do Senhor, isso é obra de Deus. Quando você está discipulando alguém, quando você está lá levando, talvez, uma pessoa mudou lá para a tua rua, naquela semana, e aí você olha, opa, tem alguém que mudou lá, para mim está mudando lá. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou fazer um cafezinho para eles e vou levar lá que eles estão fazendo a mudança. Eu vou pegar aqui, Jesus, me ajuda que eu vou lá entregar esse cafezinho para que eles sejam bem recebidos, né? Irmãos, isso faz uma diferença tremenda. Quando a gente observa as pessoas que estão chegando, da gente colocar um mimo, né? Eu todos os anos, quando chega no final do ano, eu pego, ou Páscoa também, a gente pega e faz um cartão e dá um presente, uma caixa de bombom, e a gente vai lá na porta dos nossos vizinhos, né, do prédio, a gente põe lá na porta deles lá, e a gente põe o nosso nome, a gente fala de Jesus para eles, e dando a eles um presente por aquele momento. Irmãos, e como isso surte efeito? Basta a gente querer, irmãos, a nossa vida na missão na qual Deus colocou para nós, porque a gente precisa se posicionar, porque quando a gente se posiciona, serve sem desanimar. Nós estamos cansados, a gente não quer fazer muita coisa, irmãos. Eu preciso me posicionar diante a missão dele de evangelizar. A palavra que a gente está usando aqui é abundantes, irmãos. Essa palavra abundante tem que fazer efeito na nossa vida, porque se você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus, se você já recebeu esse Espírito Santo na sua vida, você não precisa ter medo, porque é Ele que vai capacitar você para fazer todas as coisas. No dia em que eu aceitei Jesus, o que me transformou num crente foi o Espírito Santo que entrou na minha vida. E naquele dia que eu aceitei Jesus, eu pude ali começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus.
Ali ele me encaminhou. E é esse Espírito que fez com que aqueles homens, os discípulos que estavam lá dentro daquela casa fechada, quando o vento sopra, o Espírito vai lá, entra, toma a vida deles, foi a descida do Espírito Santo, e eles saem para fora. E é por isso que a igreja o nome da igreja, o significado é aqueles que vão para fora. Igreja não é aqueles que estão aqui dentro de maneira nenhuma. São aqueles que vão para fora, irmãos. Então, eu e você precisamos entender que cuidar de pessoas, irmãos, vai fazer parte dessa obra de Deus. Levar alguém para Cristo, irmãos. Em João 4, Jesus olha para os campos e diz, né? Olha o que ele diz, vamos ler juntos ali? Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para ceifa ou colheita. Você pode aí decidir qual deles dois, né? Vai dar um beijo, ceifa ou colheita. Que coisa maravilhosa. É interessante que os discípulos estavam com Jesus, sim ou não? Estavam ou não estavam ali? Jesus pega e aponta. O que os discípulos estavam falando com Jesus? Os discípulos estavam pensando, sabe o quê? Em comida. Eles estavam olhando para a comida. Enquanto os discípulos pensavam em comida, vamos preparar alguma coisa para comer, Jesus fala assim, opa, olha os campos. Veja os campos e olha como é que eles estão brancos para a colheita. Para a ceifa. Olha ali. Enquanto os discípulos pensavam em comida, Jesus pensa em gente. E muitas vezes nós também estamos vivendo dessa forma, irmãos. Precisamos pensar em pessoas. Pessoas que estão perdidas. Pessoas que, se morrerem por um acidente que está acontecendo hoje, muita coisa. Muita gente morrendo aí. Essas pessoas, se não tiver Jesus, vão para o inferno. E nós fomos colocados aqui nessa terra não só para ser de bonito aqui, não, irmãos, mas principalmente a anunciar o evangelho de salvação, a anunciar que há esperança em Cristo, que a nossa vida não termina aqui, porque a palavra de Deus diz, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. E esse juízo, irmãos, nós teremos que enfrentar. E se a gente não anunciar que essa pessoa tem que aceitar Jesus para que nesse julgamento ele receba a herança de Deus, que é a vida eterna, nós estaremos perdidos. Eles vão se perder. Porque quando a igreja perde a paixão pelas almas, irmãos, preste atenção. Quando a igreja perde a paixão pelas almas, ela começa a discutir detalhes secundários. É teologia para lá. É importante, mas às vezes a gente esquece daquilo que é mais importante. Porque a gente está esquecendo das pessoas. São detalhes secundários. O importante é a gente alcançar essas vidas para Jesus. Depois a gente conserta tudo, irmãos. Porque se essa pessoa entrega a sua vida para Jesus, nós temos como caminhar com ela. Quando ama pessoas, a gente volta a cumprir a missão de Jesus. E a missão de Jesus é: vão e façam o quê? Discípulos. De navegantes. Não? De Santa Catarina. Façam discípulos. De todas o quê? As nações. Fazer discípulos, irmãos, é fazer crentes, é fazer um novo cristão, é alguém que vai tomar a forma de Cristo para que ele possa ser salvo. Eu e você precisamos cumprir a missão. O chamado é para mim, irmão. O chamado não é para o pastor Geliel, sim, mas o pastor Geliel tem o chamado, eu tenho que fazer isso, mas você também. Em particular, tem que fazer isso aonde você mora, aonde você vive. Lá nos pequenos grupos, né, que a gente tem, irmãos. Lá é o lugar onde a gente pode, de certa forma, levar as pessoas também para receber Jesus como Salvador. O último ponto está aqui. Eu gostaria de ler com os irmãos. Olha, quem está posicionado evangeliza porque crê na eternidade.
porque Ele vive. Vamos lá. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aí diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, irmãos. E quando enfim chegar a hora, mas e quando chegar a hora daquele que não conhece? E quando chegar aquela hora daquele que não ouviu? Daquele que ninguém pregou? Quando chegar a hora dele, não vai poder cantar esse hino com alegria que a gente canta. Não vai ter essa satisfação e essa certeza que nós temos a garantia de estar com ele. E é por isso que nós precisamos nos apressar para crer que essa eternidade, irmãos, precisa chegar aos outros. Eu não posso ser egoísta, tendo tudo para mim. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que ele podia vender tudo que tinha, porque ele não abria mão de Jesus de maneira nenhuma. Ele podia ser apedrejado, ele podia ser aprisionado, ele podia ser ameaçado de morte, mas ele saía cada dia. Quando ele foi apedrejado, ele ficou deitadinho lá quietinho. Os camaradas, ele já morreu. Quando saiu de lá, ele se levantou, pegou a roupa dele, botou a mochila e falou assim: vou para outra cidade já pregar o evangelho. Amém, irmãos? Nós ainda não estamos nesse nível de perseguição, nós temos visto que tem aumentado, mas ainda tem oportunidade, irmãos, de pregar livremente do lado da nossa casa. Porque essas pessoas não vão poder cantar esse hino. A gente canta com alegria. Mas se a gente não anunciar o evangelho, irmãos, nós estamos deixando uma parte da missão para trás. E é a parte mais importante para a minha vida. Eu preciso fazer e cumprir a missão que Jesus deixou para a minha vida. Olha ali o que diz ali. Paulo disse: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor, não é. Tem muita gente que às vezes fica pensando assim: puxa vida, né? Eu estou fazendo aqui, mas ninguém está vendo nada. Mentira! Jesus está vendo tudo. Jesus tem a sua vida na palma das suas mãos, irmãos. A palavra sabendo aqui que Paulo está usando é eidotes. Essa palavra, ela transmite uma convicção profunda. É algo que não é superficial, baseada em uma verdade já estabelecida. É algo que já aconteceu, é algo que já nós podemos ver através da nossa fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Então, quando a gente vai falar dessa sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, irmãos, a gente precisa entender que o nosso Deus, ele está ligado a cada dia em nós. O serviço cristão, ele não é sustentado por emoção passageira. Ele é sustentado pela fé de cada um de nós, onde nós estamos vivendo nosso dia a dia. A igreja primitiva evangelizava porque tinha consciência da eternidade.
Então eles estavam lá. Não tinha ameaça. Naquela época que a igreja primitiva, né, começou a sair para pregar o evangelho, irmãos, eles estavam sendo ameaçados. Estava em perigo. Eles não estavam livres igual a gente, não. Eles estavam em perigo constante, todos os dias. Mas mesmo assim, eles pregavam. E diz a palavra do Senhor, e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Irmãos? É ou não é? Glória a Deus. Então, eu e você precisamos buscar isso. Olha só, a igreja, ela pregava porque pessoas sem Cristo estavam perdidas. E eles sabiam disso. Nós já aceitamos Jesus. Nós tivemos um tempo que Jesus, mas esse pessoal não tem Jesus. Vamos lá. Não, mas você pode morrer. Não faz mal. Se a gente morrer, a gente tem o quê? A eternidade. E foi por isso que impulsionou. Foi por isso que hoje nós estamos aqui com essa palavra na mão. Foi por isso que o evangelho chegou até mim, até você. Que se ele não tivesse saído, irmãos, o evangelho tinha morrido. E esse era o desejo das autoridades que falaram lá, olha, vamos fazer o seguinte, se isso for de Deus, ninguém consegue parar. Mas se não for, daqui a pouco vai acabar. Não foi isso que falaram lá, né? Não, vai acabar, daqui a pouco acaba. Ninguém vai ouvir mais falar desse Jesus. Mas o que houve? Por causa de uma igreja em que amava pessoas e sabia da importância da eternidade, irmãos, nós estamos aqui ouvindo. Quem pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus porque Ele nos alcançou. Glória a Deus que Ele chegou até nós. Sabe? 2 Coríntios 5, Paulo diz ali, somos embaixadores. Eu gosto dessa palavra embaixador, porque eu fui um embaixador, eu sou um embaixador. O embaixador do rei, né? Quando falava assim, e eu lembro que foi ali que começou a minha vida. Foi ali que eu comecei a pregar, né? Foi ali que eu comecei a conseguir vidas para Jesus. Foi ali que eu ganhei um monte de amigos meus, irmãos, porque eu pregava o evangelho. O embaixador, o que vem a ser um embaixador, afinal de contas? Um embaixador nunca fala em seu próprio nome, porque o embaixador é aquele que representa o seu rei na corte de outro. Nós temos embaixadores no Brasil, né? Nós temos embaixadores em todos os países, né? Quase todos. E o que acontece? A gente vai representar o nosso reino. E é isso que Jesus chamou eu e você, para a gente apresentar o reino dele aqui na terra. Para representar as boas novas de salvação. E para isso nós precisamos viver. E a grande tragédia dos nossos dias, sabe qual é o problema, irmão? Hoje nós temos muitos consumidores do evangelho. Pessoas que só estão vindo e ouvindo. Me perdoa, né? Se de certa forma você está nesse meio, eu não sei. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas muitas pessoas às vezes estão ali só consumindo, só querendo receber o que é bom, só querendo se alimentar, manter a sua fé, mas ao mesmo tempo, quando sai daqui alimentado, cheio de alegria, porque teve comunhão com os irmãos, esquece ao sair daqui, e esquece que os vizinhos dele não têm Jesus. A gente precisa compartilhar. Poucos comunicadores do evangelho, poucos que estão comunicando o evangelho do Senhor, são consumidores, mas não comunicam o evangelho, não abrem a boca, com várias oportunidades que dão. Sabe? As oportunidades têm que ser aproveitadas. Nós queremos receber bênçãos, mas esquecemos que fomos enviados. Queremos as bênçãos de Deus, mas esquecemos que fomos enviados. Eu acredito que Deus abençoa, assim ou não, irmão? Abençoa ou não abençoa? Quem já foi abençoado aqui por Deus aqui? Você já foi? Com cura, com milagre, tudo que você já pensou na tua vida, eu já vi, né? Eu só não vi o morto ainda, né? O morto, eu não vi um morto ressuscitar. Mas o restante, irmãos, na minha vida eu já vi. Você está me entendendo? E o que acontece, irmãos? A gente precisa buscar.
de todo o nosso coração, para que Deus possa fazer essa obra na nossa vida. E essa tragédia, irmãos, tem que ser mudada. Eu e você precisamos buscar. Olha ali o que diz ali em Romanos, né? Em Romanos 10, olha ali. Vamos ler ali. Como ouvirão se ninguém pregar? Como pregarão se ninguém for? Precisa dizer mais alguma coisa, irmãos? Sim ou não? Precisa dizer mais alguma coisa, irmãos? Não precisa. O apóstolo Paulo fecha ali na carta aos Romanos, ele está falando. Essa carta é para hoje. E ele diz, o evangelho sempre caminha através de pessoas, o quê? Disponíveis. Pessoas que estão lá, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito. Tem a passagem de Isaías, capítulo 6, que a gente vê, quando Isaías chega lá, e é aquele dia que ele foi para a igreja, ele pensando que ia ser um dia qualquer, e ele vai lá, e quando ele chega, ele vê os céus abertos, e ele vê lá o trono de Deus, e aquela coisa toda, os serafins, querubins, né, tudo em volta, e ele se joga diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador, meus lábios são impuros, e habito no meio de impuros lábios, mas meus olhos viram a glória do Senhor. Ele ficou com medo, aterrorizado, mas aí o anjo pega, vai lá e com a tenaz pega uma brasa no altar e leva lá e põe na sua boca e diz, a partir de hoje os seus pecados estão curados. Sabe, irmãos, e a partir daquele momento esse homem nunca mais foi o mesmo. A partir daquele momento em que Isaías recebe essa brasa viva, irmãos, e nós já recebemos essa brasa, é o Espírito Santo que está dentro de nós, irmãos. Para consertar nossa vida, nós precisamos buscar. Como eles vão se converter se não há quem pregue? Se você não se prontificar, se você não for uma pessoa que se coloca à disposição de Deus, não vai acontecer. Olha só, conta-se que após um grande incêndio florestal, eu estou terminando, irmão, aqui, um homem encontrou um pequeno pássaro, levando algumas gotas de água no bico para lançar no fogo que estava acontecendo lá na floresta. E aí alguém perguntou, você acha que vai apagar o incêndio? E aí o pássaro respondeu, talvez não, mas estou fazendo a minha parte. Sabe, irmãos? Muitas vezes você pode dizer, pastor, mas como é que eu vou dar jeito no mundo inteiro? São muitos perdidos. Mas faz a sua parte. Aquele pássaro levava na gotinha lá do biquinho dele e jogava lá, pá, 2, 3 lá. Mas ele estava, eu estou fazendo a minha parte. O que Jesus está querendo, irmãos, é que a gente faça a nossa parte. A nossa parte ali, no particular, porque se 300 pessoas que tem aí, em torno de 300 pessoas tem a nossa igreja, se cada semana que eu estou falando, irmãos, ou cada mês, vamos lá, que se é cada mês, se a gente ganhar uma pessoa para Jesus, irmãos, tu imagina quanto será no final do ano? Nós não teremos lugar. Você está me entendendo? Essas coisas, é o pinguim d'água que muita gente acha um absurdo, isso não dá para nada. A nossa obra, irmãos, pode ser pequena, pode ser minúscula aos nossos olhos, mas ela nunca vai passar despercebida de Deus. Nunca. O pastor, eu aqui, posso às vezes nem dar conta do que você está fazendo, porque eu sou falho, eu erro, eu peco, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele vai olhar para nós com graça e misericórdia, porque ele sabe honrar a todos. Sabe, eu e você precisamos. Porque aquilo que a gente entrega na mão de Deus, irmãos, a gente sabe que Deus vai transformar em uma coisa eterna. É alguém que foi salvo e que vai ser salvo para todo sempre. Eu e você precisamos mudar isso.
Eu gostaria, tu conseguiu fazer para mim aqueles versículos? Bota para mim, por favor. Eu queria terminar com vocês, irmãos. Tem 4 versículos ali. O Nilson está ali preparando, eu gostaria de ler com vocês. Tinha até outras coisas aqui, mas eu acho muito importante que a gente possa assumir um posicionamento. Um posicionamento em que a gente vai fazer o mínimo possível. Um copo d'água. Um copo d'água, como aquele pássaro. O que isso aqui vai apagar? Será que apaga, Cristina? Uma floresta incendiada? Será que apaga? Não apaga. Mas você vai fazer o quê? A sua parte. Bom dia! Que maravilha que você chegou aqui. É um prazer receber você, meu visitante. Será que isso pode fazer diferença, sim ou não, irmãos? Pode ou não pode? Uma pessoa bem recebida, ela volta. Então, pregar o evangelho é muito mais simples do que a gente imagina. É amor. É estar disposto a servir. Paulo está dizendo, né? Lá para nós, que não é vão do Senhor, irmãos. Mas olha só, esse é o versículo de 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler todos juntos, eu queria que você lesse. Fica de pé, vamos ficar de pé. Você vai. Vamos lá então. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, do mundo. Amém? Primeira coisa, eu queria perguntar, quem se posiciona diante desse versículo aqui, irmão? Eu me comprometo, Senhor. Eu me comprometo. Posicionamento. A gente tem aí, essa semana vai ser uma semana, 2 semanas missionárias. Serviço na casa do Senhor, quem tiver, trabalhar, e na outra semana, pode passar outro já, Nilson, pode passar. Eu só estou esperando você, tá bom? Vamos lá agora, segundo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Consigo, mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Assim que se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus. Fica com a tua mão levantada. Você se posiciona diante disso que você está dizendo, irmão? Você é uma nova criatura. Então nós precisamos fazer o quê? Novas criaturas. Amém, irmãos? Não tem dificuldade, porque o evangelho é simples. Pode abaixar a sua mão. Romanos 10, 13, 15. Vamos lá então. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E por que pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Eu quero perguntar para você, você se compromete com isso, irmão? Porque está ali, o Paulo está dizendo, não, dizeis vós que ainda... não, esse daí já é outro, né? Então, é isso aí, irmãos. A gente precisa tomar posse.
Porque como ouvirão se você não pregar? Quem sabe fala aqui, Jesus te ama? Vamos lá, então vamos falar, Jesus te ama. É difícil? Você acredita que essa palavra pode mudar a vida de uma pessoa? Uma vez eu estava lá caminhando, lá no calçadão da praia, e eu estava andando e estava pedindo a Deus e orando, que eu vou orando pelas casas, quando eu estou caminhando. E o Senhor abençoa, que essas casas aqui, aí daqui a pouco vinha uma pessoa lá na frente, né? E aí o Espírito Santo falou, fala com ela. E eu falei assim, eu estou esperando chegar perto, quando estava chegando, e aí quando essa pessoa chegou, oi, com licença, desculpa, né? Sim, para não assustar, senão a pessoa pensa que é roubo hoje, né? Navegante não tinha isso, agora que a pessoa para, a gente até se assusta, né? E aí eu parei, oi, tudo bem? Aí quando ela falou assim, não, eu só parei você para dizer que Jesus te ama. Irmão, aquela mulher começou a chorar na mesma hora. Começou a chorar. E ela falou assim, saí de casa andando porque eu estou desesperado. Eu não sei o que fazer, que está acontecendo isso comigo. Sabe, irmãos, uma palavra. Ela não era crente. Porque Deus colocou talvez eu ali naquele dia. Para cumprir a minha missão. A minha gotinha de água. O meu copo de água. Sabe, a simplicidade do Evangelho. Por isso, irmãos, eu queria incentivar os irmãos a buscar a cada dia fazer o mínimo, nem que seja uma mensagem, uma mensaginha. Oi, bom dia, lembrei de você, você é uma pessoa especial, eu te amo e Jesus te ama, tenha um bom dia. Pode fazer mudança? Pode ou não pode, irmão? Então não é possível, irmão, não é impossível, é fácil. Basta amor. Olha só o que João diz aqui agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Vamos ler. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e o outro é que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Você está vendo, irmão? Aqui, ó. Se a gente parar aqui, a gente vai ver que não é merecimento meu, teu, não é nada. É Ele. É onde Jesus está trabalhando. E eu queria que vocês vão cantar a música? Pode cantar a música. E enquanto isso, eu queria que você tivesse aí, pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso. Eu estou aqui chamando ceifeiros para a seara. A seara é grande, mas os ceifeiros são pouco. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Amém?